Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser o professor de vocês hoje. Continuar a ideia que foi dada ontem relacionada à parte do todo, né? Continuar a habilidade. Nós vamos explicar um pouquinho mais, tentar avançar um pouquinho sobre essa relação que a gente vai falar sobre a fração. E claro, quem vai ser a voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão dizendo lá, o bom dia que vocês já estão dando, é a professora Alessandra. Bom dia, alunos. E é verdade, viu, Jonas? Tem um monte de bom dia já aqui no chat aparecendo. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Como o Jonas disse, continuar a conversa sobre fração, porque eu não estava aqui ontem, mas eu assisti essa aula. Olhei até a interação de vocês no chat, que foi muito legal. Como sempre, o sexto ano ele arrasa nas interações. E a ideia é que hoje vocês também continuem a arrasar. E como hoje, né, terão atividades, algumas interações, eu só vou mandar 3 beijos agora. Okay. E não vai dar mais 3 beijos durante a aula, tá bom, gente? Por conta da interação, correto? Então, a gente tem a Mariana, a gente tem a Maria Eduarda, e a Amanda é lá de Alvinlândia. Beijo, continuem participando da aula. E todos vocês não deixem de colocar lá no hashtag Eu no CMSP a foto do caderno de vocês para a gente ver como é que está sendo, né, esse trabalho dentro de casa a partir das aulas que a gente está fazendo, né, Jonas? Sim, inclusive foi um comentário, uma professora mandou uma mensagem no privado, né? Nós conversamos. Olha, quantos cadernos bonitos nós estamos vendo nessa pandemia, né? Acho que talvez esse seja o lado positivo. Muita organização. Olha como os alunos são organizados, né? Constroem o conhecimento ali, deixando a informação. Claro, que a gente passa aqui é muito importante, né? Exato. E a forma como eles fazem o registro, como é que fala? O capricho que eles estão colocando nesse registro, está ficando muito legal, e a ideia é exatamente essa, vocês continuarem compartilhando isso com a gente, para a gente continuar fazendo essa interação com vocês, mesmo que demore um pouco, mas também pela rede social. Sim, verdade. Então, hoje, na aula, nós vamos continuar aí a habilidade 15 de matemática do sexto ano, né? Então, anotem aí, deixem anotado a habilidade EF 06MA15, né? Habilidade 15 do sexto ano. Ela vai hoje, as atividades estão lá na página 63 do caderno do aluno. Se você não tem o caderno do aluno, não tem problema. Então, o caderno do aluno vai chegar para vocês aí, fiquem tranquilos. Anotem no caderno, deixem anotado lá suas informações do que são as aulas, algumas questões. Não precisa copiar a questão, você vai receber o caderno, então calma, se você não tem o caderno, não tem problema. Não é porque não tem o caderno também que não dá para fazer atividade, né, Ale? Isso é verdade. O não ter o caderno ainda também não é desculpa, né? Para poder fazer, deixar de realizar as atividades. E foi o que o Jonas falou. Anota o número da página, anota direitinho sobre qual é o assunto, para quando vocês receberem o caderno, vocês poderem transpassar até, né? Transpassar, não sei nem se seria o termo correto. Transcrever, obrigada. Transcrever o que vocês fizeram na aula para o caderno do aluno de vocês. Isso mesmo. Então, deixa lá anotado, coloca as informações da aula, né? E, claro, deixa para você poder, quando pegar o caderno, você conseguir colocar e continuar e até fazer uma revisão. Então, vamos continuar a ideia do conceito relacionado a ontem, a fração, que vai aparecer aí na telinha para vocês, que é o seguinte. A relação entre a parte e o todo pode ser representada por um número racional. Nós vamos explicar que é uma fração. Ele se representa quando um todo ou um inteiro é dividido em partes equivalentes, de superfícies ou elementos, como nós vimos ontem, né? Aquela parte que você dividia encontrava essa fração. A relação que existe entre um número de partes e o total delas pode ser expressa por uma representação fracionária. Então, presta bastante atenção nisso, que essa representação fracionária, ela é muito importante, vocês já viram inúmeras vezes, e nós vamos continuar e, claro, fazer algumas operações com ela, que é o objetivo da aula de hoje. Então, vocês vão ver essas representações ao longo do dia a dia, vocês vão ver, por exemplo, em alguma receita você pode encontrar lá meia xícara de alguma coisa, né? 1/4 de, 2/3 de, né, Ale?
Isso é verdade. Nas receitas costumam ter muito essas representações fracionárias. O que a gente precisa prestar atenção, que é o que o Jonas trouxe no conceito hoje, é que a representação, a fração, ela é uma representação de um número racional. É isso que a gente não pode esquecer. E como eu já tinha esquecido, prometo que é a última, eu sei que a Arlete Maria está fazendo a anotação direitinho dessa parte. Então, ó, vou repetir. A fração, ela é uma representação dos números racionais, beleza? Isso mesmo. Então, todo número, se você for encontrar, a gente vai ver isso ao longo das aulas e mais para frente vocês vão ver que esse número racional ele tem uma representação. Então, qual que é a ideia aí? Você poder ter um número, no caso, e vou representar a parte dele. O que é mais comum, que nós mais encontramos, como vimos ontem, se você não lembra, vamos dar uma retomada aí na ideia, é você ter um contexto e você poder representar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, eu tenho um quadrado. Ó. Então, aqui, ó. Tem um quadrado ali. Aí eu divido esse quadrado em 4 partes. Beleza. Então eu sei que a minha parte ali, quantas vezes eu fui dividido, foi em 4. Isso já representa o todo. Então o meu todo aqui, ó, de uma fração qualquer, eu sei que a representação do denominador, essa parte de baixo aí, é 4. Então eu escolho. Escolha quantas partes você quer ler. Ah, eu quero 3. 3? Então aqui, ó. Então eu vou... Vamos dizer que eu quero 3 partes aqui, ó. Peguei essas 3 aqui. Então, o que eu fiz? Eu tenho 3 partes num total de 4. Então, eu tenho 3 quartos, né, Ale? Isso mesmo. De 4 partes que você fez a divisão, 3 estão sendo escolhidas, né? Vamos colocar dessa forma? Isso mesmo. Então, essa ideia aí dessa representação fracionária é o quanto vocês viram. E essa foi o tema da aula de ontem, de vocês conseguirem fazer essa representação e entender o contexto ali do que é a parte, do que é o todo. Então, a parte, digamos que essa parte de cima que é o numerador, e essa parte de baixo é o todo, né? É o denominador que vocês vão encontrar aí. Beleza, Ale? Tranquilinho. E lembrar muito dessa relação. Parte, numerador, todo, denominador. Os nomes são importantes, né, Jonas? Sim, sim. É bem importante você deixar isso anotado no caderno para você não esquecer. Na matemática, nós usamos algumas definições, né, algumas palavras muito específicas. E nessa parte, numerador e denominador aí representam essa parte da fração. Vamos tentar, então, uma atividade para ver se a gente consegue aí desenvolver esse contexto. Então, a gente vai tentar entender aonde a fração pode ser, por exemplo, aplicada. Então, na atividade aí vai aparecer para vocês, está assim, ó. Os alunos, no caso, os estudantes do 6º ano A, elegeram seu representante de turma. Então, os candidatos que concorreram foram Júlio e Anderson. Júlio recebeu 2/5, então 2/5, dos votos da turma. E Anderson recebeu os demais. A gente vai falar aí um pouquinho dessa fração aí dos demais. A pergunta é, quantos estudantes, né, votaram em Júlio? Então, coloquem no chat quantos alunos, se vocês puderem colocar, e aí eu vou principalmente elogiar, coloquem a operação que vocês fizeram. É muito importante a operação que vocês conseguiram fazer para a gente tentar construir essa ideia aí. Então, como é a primeira atividade aí, ó, uns 3 minutinhos, a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho!
Jonas, como eu te falei, o sexto ano arrasa na interação no chat. E, assim, alguns deram só a resposta 12. Mas eu vou falar 4 aqui, como você pediu para eles colocarem o cálculo. Boa. Então, a gente tem assim, por exemplo, o Douglas Santana, ele escreveu da seguinte forma. 5 pessoas votaram, pois 30 dividido por 2 é 15. E 15 dividido por 3 é 5. A Juliana, ela falou o seguinte, que são 12 alunos. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Ok. Matheus Henrique fez o mesmo cálculo. E a Ana Clara, ela também. Então, Ana Clara, Matheus Henrique e Juliana disseram que é 12. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. E o Douglas que apresentou a resposta como sendo 5. Ok. Então, para esse exercício aí, acredito que vocês tenham que anotar algumas definições e é muito importante deixar isso anotado no caderno, que é principalmente para vocês poderem rever. Primeiro, esse exercício está lá na página 63 do volume 3, né? Na parte 1, então anota aí, está na página 63. O que vai acontecer? Esse exercício vocês têm que entender que eu quero uma parte, né? Eu falo o todo, quanto que é, e eu quero a parte, eu quero 2/5 dela. Vai aparecer para vocês a resposta, mas eu vou dar a definição aí para vocês. Então, a resposta seria a seguinte, eu quero 2/5 de 30. 2/5 de 30 é 2 vezes 30, 60, dividido por 5, 12. Só vou falar uma coisa, que daí você aproveita isso Ok. para esclarecer quando você fizer a correção, tá bom? Porque a Milena, ela falou o seguinte, 2/5 vezes 6 é igual a 30 e o total deu 12. E ela falou que é uma fração equivalente. Tá, pode ser. Então, a ideia aí que nós vamos encontrar, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é o seguinte. Primeira coisa, você tem que entender o que é o todo. O todo aí é o 30. 30 é o todo. Lembra? Como se fosse o quadrado era o todo. Você tem que entender o que é, tipo, qual que é o total possível dentro dessa relação. Então, 30 é o todo, é o número de alunos máximo, beleza. Aí eu vou chegar no seguinte, que eu quero que vocês, inclusive, anotem no caderno, que é importante. 2/5, a gente usa essa expressão D, né? 2/5 D nada mais é do que 2/5. Então, quando a gente usa a expressão D em matemática, é essa a ideia aqui. Então, Que é a essa da multiplicação, correto? Isso. Então, essa relação da multiplicação, a gente utiliza o ponto aí que vocês estão vendo. Então, essa é a ideia da primeira relação. Eu vou fazer de duas formas, que eu quero que vocês entendam aí, duas formas possíveis. Você pode primeiro multiplicar, então entender 2 vezes 30, como foram feitos, né? Ó, então, você faz 2 vezes 30, você encontra lá 60, divide por 5, aí você encontra 12 alunos, que é uma das respostas corretas. Então, essa é a primeira ideia, vocês podem fazer isso. Eu posso fazer também de uma outra forma. 30 é o todo. Eu dividi em 5 partes. Então, você faz o quê? Primeiro, pega o 30, divide em 5 partes. Beleza. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Então, 6 quer dizer que é uma parte das 5 aí. Eu quero 2 dela. Então, 2 vezes 6, 12. De novo. Que é o que eu vi na maioria dos cálculos, essa segunda forma. O 30 dividido por 5 e o resultado vezes 2. Isso mesmo. Então, qual que era a ideia? 30 era o todo, você dividiu em quantas partes? Em 5. E aí você multiplica, no caso, pelo numerador, por essa parte de cima aí que vocês encontram o 12. De novo, matemática, você usa o que você quiser, a forma com que você achar mais fácil, o modelo com que vocês acharem aí mais tranquilo. Só não pode dar resposta errada, né, Ale? Aí a gente tem que calhar de cair na mesma resolução, cair na mesma resposta. Isso é verdade, porque, por exemplo, nesse caso, o professor Jonas apresentou 2 formas diferentes de resolver a mesma questão. E observem que as duas chegou no mesmo resultado, que é a parte importante. Não adianta eu escolher uma e ainda essa uma dá um resultado errado, né, Jonas? Isso mesmo. Então tem que tomar esse cuidado, né? Prestar bastante atenção nessa relação aí.
Vamos tentar agora uma atividade 2. Nessa atividade 2 que vai aparecer aí na telinha para vocês, é o seguinte, é a mesma ideia lá, os 30 alunos, Júlio e Anderson se candidatam, Júlio recebeu 2/5. Só que a pergunta agora é a seguinte, quantos estudantes votaram em Anderson? Então, essa é a primeira pergunta. Represente os votos dele por meio de uma fração. Então, seriam 2 respostas aí, mas tentem pelo menos responder uma delas. Então, quantos votos o Anderson respondeu? Eu só acredito que seja fácil vocês encontrarem. E eu quero a representação fracionária. Como é um pouquinho mais simples, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Então, Jonas, assim, já tinha aluno, na verdade, que a hora que bloqueou o chat, eu acho que eles já tinham até dado essa resposta, né? Por exemplo, e eu acho que foi a Kiara até. A Kiara, ela disse que o Júlio teve 12 votos e o Anderson 18. O Rodrigo Santana colocou 3/5 ou, 18 alunos votaram no Anderson. A Júlia, ela disse que 28. Tá feio o negócio hoje. 28 votos ou 3/5. E o Danilo colocou, Anderson recebeu 18 votos. E a representação fracionária, ele escreveu desse jeito, é 3/5. Boa, isso mesmo. Então, a representação fracionária aí era o que faltava para você completar, né, o todo. E aí era uma representação que eu quero colocar muito com vocês, que a gente vai ver ao longo aí das aulas. Vai aparecer a primeira resposta, para vocês entenderem como que foi feito, né? Então, 3/5 é a quantidade de votos ali no caso do Anderson. Então, 3/5 de 30, eu faço 3 vezes 30, divido por 5, né? 90 dividido por 5, dá 18, que é a quantidade de votos. Então, eu tenho que entender como que eu posso representar isso, né, Ale? Isso. E você sabe que eu, agora no finalzinho, eu vi a Ana Clara, ela fez a resolução aqui desse jeitinho. 3/5 vezes 30 é igual a 90 dividido por 5, que chegou nos 18, que foi exatamente o que você apresentou, só que foi o que você disse, a importância de entender a relação, não é? Sim. Então, nós pensamos essa relação como uma fração. Então, pensa na quantidade total, no caso ali de estudantes, de alunos, que no caso era 30. Só que pensa como se fosse literalmente, uma barra de chocolate lá ou uma forma geométrica que você consiga dividir. Qual que é a ideia? Você tem o seguinte, 2/5 é o que eu já sabia, né? Então, 2/5 eu já sabia ali no voto. Eu sei que o total é 5/5, não posso
entre aspas, aqui, ó, colocar. Então, o total aqui, eu sei que o máximo é 5/5. Quanto que falta aí? Quanto que falta para acrescentar aos 2/5? Como vocês colocaram, muito bem colocado, faltam 3/5 aqui, né? Ó, soma de fração, no caso, com o denominador na mesmo, né? O mesmo valor do denominador, você soma os dois valores. Então, o que, que você faz? Soma esses dois, você encontra aqui o valor 5 como resposta. Então, 3/5, como vocês encontraram, é a representação. O que, que eu posso fazer? Então, vou voltar lá para encontrar um número de votos. Vocês poderiam ter subtraído, então, colocava lá 30 menos 12, você encontrava os 18. Vocês poderiam ter feito de N formas. A forma aí, no caso, que a gente representou, é 3/5 de. Então, 3/5 de 30, não é isso? Isso. 3/5 de 30, e aí vocês podem fazer. Então, vamos lá. 3 vezes 30 dividido por 5. 3 vezes 30 ali dá 90, dividido por 5, você encontra 18. Ou, de novo, vocês poderiam ter feito 30, divide em 5 partes. Você vai encontrar 6. Eu quero 3. 3 vezes 6, 18, né, Ale? É isso mesmo. Só que prestar atenção numa coisa importante que o Jonas disse nesse caso. Nós somamos duas frações com denominadores iguais. Tem um erro que é comum de querer somar os numeradores e somar os denominadores. Vou até pedir para o diretor colocar lá na lousa de novo, mesmo, né? Só para poder... Olha lá o que aconteceu. Olha lá, é horrível quando eu falo isso, mas eu vivo falando. O denominador, que é o 5, ele se manteve. Isso, alguns geralmente fazem isso, né? Isso, eles Soma somam. 3. Desculpa, vou até escrever aqui de novo. Vou até escrever aqui de novo, ó. Soma 2 e 3, soma 5 e 5, né, Ale? Isso Então, isso não aqui pode acontecer assim. Isso aqui está errado, né? É, isso está errado, Isso correto? tem que tomar esse Nesse cuidado. caso, mantém o denominador que é igual e só soma os numeradores. O mesmo acontece na subtração. E no caso da resolução do exercício, vocês perceberam que, novamente, o professor Jonas utilizou duas formas, mas indicou que teriam outras, que a subtração seria uma delas. Mas é a importância de escolher a que melhor, né, vocês se adaptam para que cheguem no resultado correto. Isso mesmo. Então, essa forma aí com que vocês vão organizar, a forma com que vocês vão fazer, critério aí vocês podem utilizar o que vocês acharem mais fácil. Claro, aqui eu mostrei 2 modelos. Vocês poderiam ter feito também 18 dividido por 30 e achar uma fração equivalente. Existem N modelos aí, vocês podem explorar e até pesquisar, que é importante isso. Vamos tentar agora uma próxima. Nessa atividade 3 aí que vai aparecer na telinha para vocês, tá assim, ó. Ana tem uma coleção com 60 figurinhas. Então ela tem lá 60 figurinhas. Seu irmão também quer colecionar. Por isso, resolveu repartir suas partes, né? Seu total, né? Para que ele possa começar uma coleção. Então pensa assim, ó. Eu tô aqui com as minhas figurinhas e a Alessandra quer começar também ali, ó. Começar a colecionar, né, Ale? Você sabe que eu adoro álbum de figurinha até hoje. Olha. É muito fofo o álbum de figurinha. Mas com certeza o meu e o dele jamais seria o mesmo para eu poder roubar as figurinhas dele, gente. Vocês não tenham dúvida disso. Eu geralmente colecionava de futebol, mas tudo bem. Não é a minha cara, não, nesse caso não. Então qual que era a ideia? Ela tem um total, né? Ela tem o todo, no caso 60 partes, ela vai começar a dividir com ele. Vamos pensar nas possíveis divisões que Ana pode fazer. Então, quantas formas possíveis ela pode dividir isso? Se Ana, ao repartir as figurinhas com seu irmão, deu-lhe 2/3 da quantidade que tinha. Então, ó, olha tomar cuidado com as palavras, né, como elas são utilizadas. A interpretação, né? Eu vou explicar na volta, mas eu quero que vocês entendam aí. Eu vou dar uma dica, mas eu quero que vocês entendam. Se Ana, ao repartir as figuras com seu irmão, deu para ele, então ela foi lá e deu 2/3 da quantidade que tinha, ela ficou com... Mas o que eu posso dizer eu não posso contar. É quanto sobrou.
mais do que isso eu não posso falar. Só que se você disser o quanto sobrou, já deu a resposta. Ninguém vai falar que sobrou uma parte do que ela tinha. Pra que a gente vai dizer isso? Então eu quero aí, das alternativas A, B, C ou D, qual que é a corresponde ao da Ana, né? Ao da Ana, prestem atenção nisso. É o da Ana, não é o do irmão, não. Beleza? 2 minutinhos para vocês. Façam, respondam no chat e a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, você sabe que pelo menos 90% aqui colocou que a letra B, 20. Então, por exemplo, Melissa, Matheus, o Guilherme, o Victor, o José, Eduardo. Mas você, é que agora eu não vou... achei. O Aislan falou que é a letra A, 40. Quem mais falou a letra A? Daniele. E teve mais gente, o Abner falou que é a letra C. Então, assim, a maioria colocou que é a letra B, 20. Talvez quem colocou que é 40 não prestou atenção que nós estamos falando da quantidade de figurinhas que a Ana ficou e não a quantidade de figurinhas que ela deu, que foi o toque que você deu da importância da leitura e interpretação, gente. Isso é só um cuidado que precisa tomar, tá bom? Isso mesmo, né? Nesse exercício aí, a questão ali da frase, né, como que ela foi colocada, ela dava a entender que você tinha que calcular 2/3. Só que não era 2/3 que você tinha que calcular. Vai aparecer na telinha a resposta, que aí eu vou entender que não era 2/3 que eu tinha que encontrar. O Pedro Henrique ele até colocou aqui 1/3, que era o valor que deveria ser encontrado. Isso mesmo. Isso era o valor, no caso ali, da conta, entre aspas, que você deveria fazer. Com 2/3 daria certo? Também, eu vou até tentar fazer com 2/3, se eu acho que conseguir dar tempo. A gente fazer era o seguinte. Então, Ana tinha 2/3. Quanto que sobrou para ela? Então, sobrou ali, né, no caso, 1/3, que é a parte ali que faltava do todo. 1/3 de 60, então 1 vezes 60, 60. Dividido por 3, 20 era a alternativa B ali como resposta. Vamos tentar reescrever isso. Então, primeiro eu tenho que pensar. 2/3 é a parte da Ana. Então, 2/3 é a parte da Ana. Aí eu somo. Então, eu sei que é terço, né? Então, eu estou lidando com 1/3 aqui. E eu sei que dá inteiro. Quanto que falta, né? 2 mais quanto para dar o 3 ali? Então, a gente encontra, no caso, 1/3, né, Ale? Então, esse é o valor aqui, que é o que sobrou para ela, né? Então, o que sobrou para ela é 1/3. Então, eu posso lá, 1/3 de
30? Não, Não, 60. de 60. Desculpa. 1/3 de 60. 30 era o anterior. Então, 1 vezes... Aí eu posso fazer como vocês fizeram. Gente, ó, só uma correção, tá? Ali é 1/3, parece um oitavo, mas é 1/3, tá bom, gente? É um 3 isso aqui. Isso, três. obrigada, Jonas. Então, 1 vezes 60 aqui, dividido por 3. Então, eu tenho 60, dividido por 3, eu posso encontrar 20, né? Que é a resposta, é a quantidade que sobrou para ela. Irmã legal essa, né? Tranquilinha. Aí você também poderia fazer como nós fizemos na anterior. Então, você pega o 60, vai lá e divide por 3, você encontra 20. Eu quero 1/3 disso, no caso, uma parte. Então, 1 vezes 20, 20 é o valor aí que eu posso encontrar como resposta, né, Ale? Isso mesmo. Beleza? Tranquilo. Então, essa é uma das formas aí que vocês vão encontrar de como resolver aí, colocando a parte da fração. Hoje eu estou especificando na aplicação dela para encontrar a parte do todo. Nas próximas aulas vocês vão ver as operações aí com fração, tá, professores? Também eu estou representando ali a fração, eu não estou fazendo a operação da adição para conseguir conciliar aí com a habilidade que é relacionada à aplicação desse contexto dos racionais. Na atividade 4, que vai aparecer na telinha para vocês, tá assim, ó. Então, Ana, na mesma ideia aí, né? É uma coleção de 60 figurinhas. Se seu irmão também quer colecionar, mesma ideia, no mesmo contexto, só que a divisão agora é outra. Se Ana, ao repartir a figurinha com seu irmão, deu, né, no caso para ele, deu-lhe apenas 15 das 60 que tinha, no caso ali, então ela deu 15. Então pensa, eu aqui com a Alessandra, eu dei 15 para ela das 60. Ela entregou a ele qual fração? Então, ela entregou, no caso ali, qual fração corresponde a essa parte? O que é importante ali? Identificar o que representa a parte e o que representa o todo. O todo, hashtag fica a dica, são as 60 figurinhas. Por consequência, a parte são as 15 figurinhas que ela deu. Só que daí, só saber isso também não adianta se montar errada essa relação. Isso mesmo. Então, de novo, aí eu quero saber, no caso, aí vocês vão encontrar uma fração. Então, eu quero saber qual é a fração que ela entregou para ele. Então, 2 minutinhos para vocês, eu quero a fração. Respondam no chat, a gente já retorna. Bom trabalho.
Olha, por uma questão de tempo, a maioria disse C, mas eu achei, por exemplo, 2 pessoas que colocaram B. E colocou a conta. B20, 60 dividido por 3 igual a 20. 20 vezes 2, 40. E o 60 menos 40, 20. Eu estou começando a achar que está relacionado à atividade anterior. Pode ser, né? Mas aparece outras vezes, né? Mas a maioria é C, com certeza. Fora a Júlia Cavalcante, ela colocou B ou C. Então, aí, para tirar a dúvida de vocês, vai aparecer na telinha a resposta. Então, a resposta é a alternativa C, é 1/4. Então, o que você tem? Você tem a parte 15 e você tem o todo 60. Então, você representa a fração ali 15 sobre 60. Só que 15 sobre 60 não tem nas alternativas. O que você tem que fazer é achar uma fração equivalente. No caso, aí a fração equivalente é 1/4. Você simplifica ali, né? Divide por 15 no numerador e no denominador e acha 1/4. Só que eu podia fazer diferente, ó. O Miguel Arthur, ele somou 15 4 vezes. Para poder fazer a ideia de 1/4. Boa ideia, isso mesmo. Também poderia ser. Então, por exemplo, aqui eu posso, ó, Ale, vamos tentar dividir por 3, vamos? 15 dividido por 3. 5. E 30 dividido por 3? 20. Beleza. Se eu dividir por 5 aqui, ó, de novo, que é para simplificar, eu encontro, no caso, 1/4, que é o que eles poderiam fazer. Então, qualquer forma daria certo ali de representar isso, né, Ale? Exatamente. Beleza? Tranquilo. Vai aparecer na telinha para vocês aí, só para a gente dar uma ideia do que foi a aula, né? Então, essa aula foi a habilidade 15 dos estudos intensivos, dos estudos da parte do todo, desculpa, e uma resolução de problemas. Vai aparecer também na tela para eles avaliarem a aula, né? Colocarem lá nos comentários o que acharam, o que não acharam, o que vocês gostaram, se não gostaram. Coloquem sugestões. Professores, coloquem sugestões, né, de como a gente pode lidar aqui. É um canal aí aberto para eles falarem. Verdade. E alunos, quando forem colocar as dúvidas de vocês, esclareça qual é a dúvida, porque a gente já andou lendo algumas avaliações e só coloca, tô com dúvida. Também fico com dúvida, tá bom? Eu agradeço por hoje. Eu digo até a próxima. Jonas, muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Continue os estudos. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.